Olá a todos os amigos que acompanham o tratamento espírita infanto-juvenil na nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. É com grande alegria que a gente dá continuidade a mais um estudo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema perdão em família, concluindo então a unidade 6, né, do item convivência cristã no lar. Então, antes de iniciar a nossa aula, convido a todos a fazer uma oração para a gente sintonizar com os bons pensamentos e harmonizar o nosso ambiente familiar. E aí pedimos, então, ao Mestre Jesus, aos nossos amigos guias espirituais, que nos conceda iluminação, esclarecimento em torno desse tema tão importante que abordaremos nessa palestra. Agradecer pela oportunidade de recomeçarmos novamente e termos junto de nós aquelas pessoas das quais a gente precisa estar juntos, precisamos amadurecer e evoluir em conjunto. Abençoe, Senhor, esse estudo e que assim seja. Muito bem, meus amigos, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão de família e aí conclui a nossa unidade e é justamente um tema extremamente pertinente, né? A gente já falou um pouquinho sobre a importância da educação dos filhos, olhando não só o lado intelectual, mas também o lado espiritual, né, instruindo os nossos filhos uma conduta moral da qual Jesus nos ensinou. Na última aula a gente falou também sobre a questão dos filhos difíceis, da qual a gente tem que direcionar todos os nossos esforços e contar com a providência divina para nos auxiliar e ter a ciência que a jornada não termina ao final de uma vida. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do perdão. E aí, como ele costuma, a gente vai falar um pouquinho sobre uma passagem de um livro espírita. E hoje o livro é Alvorada Cristã, autor Nélio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então a gente vai fazer a leitura do texto e aí depois a gente faz a conclusão. Então o nome do capítulo ali é A Arma Infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu-o, desprevenidamente, no próprio coração, e tornou-se furioso sem saber o porquê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina, e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção maléfica do sentimento. Permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias. Sentiu-se aliviado e a mulher passou a zelar no peito a audienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Repentinamente, transtornada pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era a pobre menina que detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de um velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública.
Era a senhora de um proprietário vizinho, que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observação áspera e saiu, alucinado, para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, brandou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja de minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou, colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: Venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremos-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o, comovida, e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então, entre os dois, uma explosão de íntimas alegrias, jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Então, diante dessa história, né, contada por Neo Lúcio, a gente tem uma história bem cotidiana, da qual certamente já estivemos envolvidos, ora como produtor dessa energia, ora como receptor, e raras as vezes nos encontramos na condição da velhinha que conseguiu entender o contexto e tratar com o remédio adequado. Então, diante dessa história tão normal do nosso dia a dia, a gente tem um exemplo de como que a gente consegue passar para o próximo vibrações, energias, sejam elas positivas ou negativas. Nesse caso, a gente tem aqui um exemplo de energias negativas sendo transferidas de uma pessoa para outra, envolvendo inclusive animais. E aí a gente tem, ao final da história, ela terminando justamente porque o perdão se sobressaiu. Então, a grandeza, né, moral daquela senhora, que ao ouvir todas as palavras do filho, conseguiu entender, né, e ter a grandeza de não revidar e de perdoar. Né? E ao usar o perdão, também recebeu depois do seu filho o reconhecimento. Então, temos um belo exemplo aí, uma história normal, simples, do dia a dia, da qual a gente tem exemplificado aí como que deve ser a nossa conduta mediante as dificuldades que acontecem no nosso dia a dia. Né? Cabe a nós acatar ou não a mensagem, que é o que aconteceu com a primeira pessoa, né? Até que o texto fala ali, né? Que o chefe da oficina ele acatou aquela mensagem cheia de ódio que veio na carta. Então ele aceitou aquela ofensa. E aí o que aconteceu com a senhora foi justamente o contrário. Ela não aceitou. E não no sentido de revolta, mas no sentido de entendimento e exercitando o perdão. O perdão no seu mais sublime sentido, que é o sentido do esquecimento do coração, de relevar, de tolerar
a dificuldade do outro e não dar continuidade naquele dardo mortífero, como é falado no texto, né? A qual as pessoas se prejudicam e prejudicam as outras também. E aí, como é que a gente faz isso? Olhando para dentro de casa, no nosso ambiente familiar, na corrigenda dos nossos filhos. E aí a gente sabe, através da doutrina espírita, que vivemos um mundo de provas e expiações, cercados de espíritos imperfeitos. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta bem pertinente e aí uma resposta mais clara ainda. Né? A pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ou seja, né, sendo todos nós imperfeitos, alguém tem moral para corrigir o próximo? Ou seja, os pais, diante de todos os seus defeitos, devem corrigir os seus filhos? E olha a resposta. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Portanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então, sim, a resposta é sim, né? Temos o direito, não só o direito, como o dever, né? Dever de trabalhar pelo progresso de todos. Então, sim, a partir do momento que a gente vê que tem algo errado, a gente identifica que tem algo errado, a gente deve sim interferir, né? Mesmo nós sermos imperfeitos e eventualmente cometendo o mesmo erro, né? Então, é mais um motivo para que os pais olhem para si mesmos e vejam que ao corrigir o filho, é necessário que se corrijam também, porque é através do exemplo que há o aprendizado dos filhos. E olha que interessante que continua ali, né? Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais às vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, deixando bem claro, né, que a corrigenda deve vir com amor, no sentido de educar, de corrigir a rota para o caminho do bem. Se é simplesmente para humilhar, então de nada há de caridoso, de nada há de proveitoso nisso, pelo contrário, só está piorando a situação. Né? Então, a partir do momento que a gente vê alguma coisa, né, evitar aqueles xingamentos que nada cooperam, né, seu burro, né, ah, você não entende nada, não serve para nada, né, aqueles comentários que vêm que de nada agregam, né, que servem só para denegrir. Né? Em detrimento disso, a gente tem que usar palavras com sabedoria, no tom de voz certo, na medida certa e na hora certa também. Né? Então, exige dos pais muita prudência e sabedoria, né, para saber domar os suas próprias dificuldades, né, e conseguir atuar no momento certo. Nos conflitos domésticos, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, um reforço, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos conflitos domésticos devemos ter o máximo cuidado, né, com as palavras ofensivas que nelas estão carregadas o nosso sentimento, o nosso pensamento. E a gente sabe que o pensamento possui um grande poder de transformação de ambiente, de transformação do sentimento das pessoas em relação umas às outras, né? E a gente sabe que a partir do pensamento, né, e dos sentimentos, vêm as nossas atitudes, vêm as ações. Então, uma vez que saem da nossa boca palavras rudes, né, então a tendência é que saiam ações rudes também e que de nada colaboram para aquilo que está sendo falado ali, né, que é a humildade para com Deus e caridade para com o próximo. É muito importante a paciência nessa educação.
né? Viva a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Deus não reclama da semente da produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. E aí tem um exemplo de uma bela árvore, né, com lindas flores, da qual ela teve que ter o seu tempo, né, para germinar, para crescer. E aí, quando a gente olha no princípio, a gente não vê aquela beleza e não consegue ter uma proporção das flores e dos frutos que darão. A mesma coisa acontece na educação com as nossas crianças e nossos jovens. Então, muitas vezes, a gente, no primeiro momento, não vai haver uma correspondência, né? Mas isso não significa que devemos desistir daquilo que é o certo, né? Então, a gente precisa ter paciência, saber que o tempo ele é precioso e a gente precisa trabalhar ao nosso favor, né? Então, tem mensagens muito importantes aí, né? Falando principalmente da tolerância que a gente precisa ter diante das dificuldades e dos erros, né, que nossas crianças e jovens possam cometer. Lembrando, né, tolerância no sentido de exercitar em nós paciência, não de aceitar ou ser conivente ou até omisso com o que é errado, né? Então, como a gente estudou ali no slide anterior, a partir do momento que identificarmos algo errado, devemos corrigir. Para cada problema, uma solução especial. Então, quem pretende resolver dificuldades múltiplas de um só por vez, confunde-se e termina por agir erradamente. Atitude precipitada, confusão antecipada. Então, isso a gente consegue ver também no dia a dia, né? Que as pessoas impulsivas normalmente são aquelas que mais têm dificuldades, né? Tem dificuldade de fazer a leitura da situação, porque quando consegue identificar, já agiu, e aí muitas vezes acabou agindo da maneira errada, e aí, ao agir da maneira errada, se torna mais difícil é, o próprio perdão ou o próprio entendimento entre as partes. Ajuda quando orienta mediante o recurso da bondade e da descrição. Quem ama é o verdadeiro e é verdadeiro age com retidão. Seguro dos objetivos que alcançará, serve incansável, ensina infatigável e perdoa. Discernimento junto ao próximo. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, está aí Jesus nos ensinando a maneira como a gente deve abordar nossos filhos, né, ou familiares, amigos, todas aquelas pessoas na qual a gente vê que tem a necessidade, né, de chamar a atenção, de orientar. Né, fazer isso sempre de modo particular, no sentido de instruir e de direcionar no bom caminho. Né, lembrando que não é no sentido de denegrir, humilhar o próximo. Use a prudência nas palavras, o equilíbrio nas atitudes e o discernimento junto a seu próximo. E aí aqui o Emmanuel nos passando mais um trecho no livro Pensamento e Vida, né, que é importante falar ali, né? É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião sem remédio. Então, mais uma atenção que os pais devem ter, né, ao identificar alguma dificuldade, né, no campo moral de seus filhos, né, tratar isso com muita inteligência, sabedoria, no sentido de auxiliar, né, que nem fala ali, não golpear as feridas, né, no sentido de que a pessoa se sinta incapacitada de conseguir se transformar, né, de que o filho conseguir se transformar. Então, no sentido de ajudar, não de evidenciar a dificuldade. É uma tarefa difícil, não. Em nenhum momento você está falando aqui que é fácil, mas a mensagem que a gente quer passar é que não é impossível e é um dever de todos nós, pais.
E aí, para isso, né, o Espiritismo traz um remédio importantíssimo, né, que é aplicado dentro do nosso lar, na nossa família, que é o culto, né, do Evangelho do Lar, que é um indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar a perturbação, predispor a paz e ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Então, para quem ainda tem alguma dúvida em como fazer o Evangelho no Lar, então fica o convite aí para entrar em contato com a equipe do esclarecimento e família da nossa casa, da qual a gente pode orientar e ajudar a iniciar a atividade do culto do Evangelho no Lar. A gente tem alguns materiais também, do qual é possível a gente disponibilizar, mas basicamente consiste numa oração em família, leitura da parte do Evangelho e discussão do tema no sentido construtivo. E aí, fazendo isso de uma maneira sistêmica toda semana, né? Cada vez mais sintonizando a família com bons pensamentos e afastando vibrações e companhias que não compartilham desse mesmo sentimento. E aí, já direcionando por fim, a gente reforça a importância do perdão. Então, a gente já falou, já leu a parte do texto, que nos auxiliou numa compreensão através do exemplo. A gente já conseguiu ver de como é importante a gente saber conversar, a gente saber discernir, a gente chamar em particular, a gente atuar na causa e não ficar golpeando as feridas. E aí a gente tem mais uma mensagem importante aqui, né? E aí no livro Momentos de Decisão fala ali, né, que aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente de coração e memória. Todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e contragostos no círculo estreito de nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real para ser realmente bons. Se pusestes vossa vontade e esforço ao serviço da santa causa, da paz e mais não conseguires, é que o fruto não ainda está sazonado e deve permanecer nas árvores até a estação própria à sua maturação. Considerando assim, não vos impacienteis e o vosso labor será profícuo. Então, portanto, né, aprender a desculpar, né, de uma maneira da qual a gente faça isso do fundo do nosso coração, de uma maneira sincera, sem esperar nada em troca, né, que não tenha nenhum retorno de qualquer ordem, e que a gente, ao se recordar dessa passagem, não volte para nós o mesmo sentimento ruim. Então, isso é o sentido do perdão. Né? A gente não é simplesmente o esquecimento, mas é o esquecimento do sentimento. Né? Ninguém está falando aqui que é para a gente sofrer de amnésia de todas as passagens ruins da vida. A gente, né, pode lembrar, deve lembrar, até como uma forma de a gente saber como as coisas funcionam, mas não ter o sentimento ruim, né? Sem revanchismo ou sem algum sentimento de vingança ou rebater qualquer coisa ruim que aconteceu conosco. Né? Então, no caso de uma ofensa, a gente saber é, relevar isso e numa situação de discussão a gente não voltar em assuntos passados. E aí, com receitas de paz e hábitos felizes no lar, a gente vai encaminhando para o nosso final. E aí a gente tem no livro Agenda Cristã mensagens riquíssimas aqui. Acenda sua lâmpada, enquanto há claridade em torno das pessoas, de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos.
Ele nos ensina quão agressivo e desagradáveis somos ao ferir alguém. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. E aí a gente aprender aquela lição difícil, mas muito clara que Jesus nos ensinou e está descrito no Evangelho de Mateus. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. A sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecados contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que devemos perdoar todas as vezes. Vamos deixando claro ali para Pedro, né? Que não existe um limite de perdão. Esse perdão tem que ser infinito, todas as vezes que acontecer. Né? E a gente precisa internalizar isso e no dia a dia a gente, com sabedoria, aprender como fazer isso, principalmente dentro da família, quando a gente mais precisa exercitar o perdão. Então, agradecemos a, a companhia de todos os amigos e aí a gente encerra com uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado aos nossos amigos espirituais por mais essa aula do tratamento infanto-juvenil, que possamos direcionar todo o carinho, todo o nosso afeto, nossa vontade de mudar para nossos filhos, que possamos ser exemplos através da nossa reforma íntima e conduzir-lhes no caminho do bem. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem.
sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.